Pai. Mostra tudo que não há de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai. E a Tua misericórdia nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. Noite de Santa Ceia do Senhor, e Deus tem falado muito forte sobre arrependimento. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 12, e versículo também de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12, e versículo de número 12, da palavra do Senhor. Aleluia. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor o perdoou o teu pecado, e não morrerás. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. O culto foi se encaminhando e preparando para esta palavra. Esta palavra fala sobre Davi, o único homem considerado na Bíblia segundo a vontade de Deus, segundo o coração do Senhor. O menor da casa de Jessé, aquele que venceu 3 gigantes, aquele que foi rei em Hebrom e também reinou em Jerusalém, aquele que trouxe de volta a arca da aliança, a presença do Senhor para Israel, que era considerado íntimo do Senhor, um salmista do salmo mais famoso do mundo inteiro, do Salmo 23. Esse homem é um homem escolhido e ungido de Deus, um guerreiro, um capitão e um rei. E a Bíblia vai dizer que Davi, já avançado de idade, no meio de uma das suas batalhas, junto com aqueles que ele recolheu da caverna de Adulão, Davi quase morre, quase matam o rei de Israel. E quando chegam de volta com a vitória na mão, um dos seus servos diz: ó rei, não vá mais para a peleja, o Senhor já é avançado de idade, não vá mais para a guerra, para que não se apague a lâmpada e a luz de Israel. E Davi ouve aquele conselho, e quando dispara agora outra guerra contra Israel, Davi não vai na peleja, Davi fica no palácio. E quando Davi fica no palácio, sem ter nada para fazer, ele começa a andar nos seus arredores. E quando ele olha de cima do palácio, ele enxerga uma mulher bonita que estava a se banhar. Esta mulher era esposa de um dos seus melhores amigos, chamado Urias, que estava na peleja por Davi. Só que Davi começa a cobiçar aquela mulher e diz para um dos seus servos dizer: vai e chama Betseba, porque hoje mesmo eu quero me deitar com ela. E o servo chama a esposa de Urias. Davi encanta ela e os dois acabam se relacionando. Enquanto o seu marido estava na peleja, enquanto o amigo de Davi estava pelejando, Davi, que era para estar no meio da peleja, está adulterando com a esposa do seu melhor amigo. O homem segundo o coração de Deus estava agora adulterando. Davi manda ela para casa, Urias volta. E vem outra guerra novamente. Só que quando vem esta outra guerra,
a Bíblia vai dizer que a mulher que se deitou com Davi agora está grávida de Davi. E no meio desta peleja, Davi quer esconder o seu pecado, quer esconder o seu erro. O maior rei de Israel está dizendo na sua consciência que ele não podia errar. Ai, se o povo soubesse que o homem segundo o coração de Deus tinha adulterado. Davi pega uma carta e escreve para o capitão do exército de Israel e diz assim, ó: coloca Urias neste lugar que eu estou ordenando. E o servo vai dizer assim: mas Senhor, este é o lugar de morte, todos que vão lá são para o começo da batalha, ele vai morrer. E Davi fala assim: me obedeça, coloque Urias no centro da batalha. E a Bíblia vai dizer que o capitão coloca Urias, olhe para mim, no centro da batalha. E Urias acaba morrendo. Agora o homem segundo o coração de Deus não é só um adúltero. O homem segundo o coração de Deus também é um assassino. O homem que é segundo a vontade de Deus tem dois pecados horríveis, que se um de nós cometemos, talvez ninguém nos perdoaria. Só que ele escondeu isso de toda Israel por ser da vergonha. Primeiro Davi peca. Por quê? Porque ele está num lugar onde ele não devia estar. Era para ele estar na peleja, mas ele resolveu descansar. Levante a sua mão para o céu. Às vezes pecamos ao Senhor porque saímos do centro da sua vontade. Às vezes pecamos com o Senhor dizendo assim: é só um descanso, é só um errinho, é só um escorregão, é só um pecadinho, é só um deslize. Era para nós estar lá fazendo a vontade de Deus, era para nós estar lá fazendo a vontade do Senhor, mas naquele momento a gente resolveu descansar e dizer: eu mereço descanso, eu já orei demais, eu já preguei demais, eu já cantei demais, eu já fui muitas vezes na igreja, é só um culto que eu não vou, é só culto que eu não canto, é só um culto que eu não prego, é só uma oração que eu esqueço, e sem perceber, aquilo que era sempre para ser só um descanso, vira o pior dos nossos pecados. Por quê? Porque saímos da direção de Deus, porque saímos da direção do Senhor. Por isso a Bíblia vai dizer assim, ó: não ficai só na oração, mas orai e também vigiai. E temos que vigiar a todo momento. Davi por um momento falou assim: eu não mereço ir para esta guerra. Se ele estivesse na batalha não teria pecado, não teria adulterado e não teria matado o seu melhor amigo. Por quê? Porque alguém olhou para ele, olha para mim, e disse assim, ó: tu é a lâmpada de Israel. E para que essa lâmpada não se apague, por favor, não vai para a peleja. Só que quem estava falando estava sendo usado pelo inimigo, porque a lâmpada de Israel nunca foi Davi, a lâmpada de Israel sempre foi ao Senhor. Às vezes nós erramos por causa da nossa soberba, por causa do nosso ego. Alguém nos elogia e a gente acha que não precisa orar mais. Olha como esse cara está pregando bem, olha como esse camarada está cantando bem, e a gente acha que é a gente que faz. Quando eu canto acontece, quando eu prego acontece, e Deus lá de cima olhando dizendo: não, nunca foi tu, ei, sempre fui eu. A lâmpada não é tu, eu sou lâmpada para os pés dele, eu sou lâmpada para os caminhos dele. As duas coisas que o diabo quer que a gente faça, que a gente acha que quem faz é nós, que a gente não precisa de Deus, que Deus precisa muito mais de nós do que nós dele. E a segunda coisa é achar e fazer só o que eu quero, estar só onde eu quero. Eu só vou nesse culto, eu só vou nessa oração,
Eu só vou nesse jeito. Eu só vou quando eu prego. Eu só vou quando eu canto. Eu só vou quando eu estou na escala. Eu só vou quando eu estou isso. Eu só vou quando eu estou aquilo. Quando a vontade de Deus era para te estar aqui, fazendo a vontade, sendo usado de Deus, mesmo fora da escala, mesmo não pregando, mesmo não louvando, mesmo não tendo oportunidade, alguém estava aqui dentro precisando de você. Deus não te trouxe aqui nessa noite para passar 2 horas em vão. Deus não te trouxe aqui nessa noite para você perder tempo. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque tem um propósito. Ou Ele quer te curar, ou Ele quer te batizar, ou Ele quer usar a tua mão e a tua vida. Tem crente, pastor, que não está sentindo nada, sabe por quê? Porque está achando que é melhor do que Jesus, está achando que é melhor do que o Senhor. Sabe por que tu não sente Deus? É porque tu está se sentindo, e Deus está dizendo: aquele que não se sentir, vai sentir a minha presença. Levante a mão para o céu essa noite. O culto é para Ele, a glória é para Ele. Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe o que tu precisa. Deus sabe o milagre que vai fazer. Mas não caia na besteira de achar que o culto é para ti. O culto estava ruim por quê? Porque eu não senti nada, pastor. Ué? O culto é para ti? A glória era para ti? Ou a glória era para Deus? Tu não sentiu nada, mas tu adorou Ele. Tu não sentiu nada, mas tu glorificou Ele. Tu não sentiu nada. Eu sei que o que eu estou falando é uma coisa impossível, tá? Porque quando o meu coração direciona a culto ao Senhor, o coração de Deus direciona unção sobre a minha vida. Eu sei que o que eu estou falando é impossível. Irmão, é impossível não direcionar o culto, aleluia, o coração, a presença e a mão ao Senhor, e Deus não fazer nada diante da nossa vida. É impossível o crente entrar aqui dizendo: Senhor, a partir de agora o culto é teu, a glória é tua, a oração é tua, o meu louvor é teu, a minha mão levantada é tua, e tu não senti nada na presença, tu não senti nada dentro da chuva. Sabe por quê? Porque Deus faz questão de não dever nada para ninguém. Se Ele vê alguém se esforçando, Deus está dizendo assim: eu dobro o teu esforço. Se Ele vê alguém se entregando, Ele está dizendo assim: eu estou ouvindo a tua entrega, então eu vou te recompensar. Deus não deve nada para ninguém nunca. Mas Davi estava fora do posicionamento. E o pior de tudo, ele estava se achando tão bom, que ele estava se dizendo que ele não tinha direito de errar. Ele esconde o seu pecado. Quando Urias morre, ele espera um tempo, chama Betseba e casa com ela. Para quê? Para ninguém notar e achar que o filho veio antes do casamento. Quando Davi casa e ela engravida, todo mundo achou que ela engravidou no momento das núpcias. E Davi agora está tranquilo. Ninguém descobriu o pecado. E Betseba está à beira de receber aquela criança, de dar à luz. Mas aí vem um profeta do Senhor, chamado Natã, e fala assim: rei, eu quero falar contigo. E Davi fala: pode falar. E ele diz: Senhor, um homem veio visitar um homem rico. E este homem rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, muitas posses. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Só que existia, porém, um homem que só tinha uma cordeirinha. E esta cordeirinha era da família. Ela comia e se deitava sobre a cama. Quando este homem vem visitar, em vez de ele matar uma das suas ovelhas para receber o visitante, ele vai até o homem pobre e pega a única cordeirinha dele e mata e oferece para o visitante. A Bíblia vai dizer que o coração de Davi se enche de furor, de ira, e fala: este homem
este homem é digno de sua morte. Natã olha para Davi e fala: pois é, esse homem é o Senhor, porque tu teve muitas mulheres, tu é o rei, tu tem muitas concubinas, e Urias só tinha Betseba, e tu foi lá e cobiçou a mulher do teu melhor amigo. Se não bastasse cobiçar a mulher do seu melhor amigo, tu mandou matá-lo para esconder o teu pecado. Mas como tu fizeste em oculto, o Senhor faz questão de trazer a revelação a todos daquilo que tu fez. A espada não apartará da tua casa, e a tua família será amaldiçoada pelo Senhor. Só que Davi olha e fala assim: Senhor. Quando Natã está falando com ele, Davi baixa a cabeça e fala assim, ó, ele não está nem preocupado com a família dele. Preste atenção. Ele não está preocupado que a espada não vai se apartar. Ele não está preocupado com a maldição que viria pela sua família. Davi olha para baixo e fala assim: Senhor, eu errei contra ti, eu pequei contra ti. Davi não está preocupado com as outras coisas. Naquela mesma hora, o coração de Davi se enche de arrependimento, e ele coloca a prova dizendo: o que mais me entristece é que eu errei contra o Senhor. Por que Deus me trouxe essa palavra nessa noite? Porque às vezes nós se cobramos demais. Às vezes nós achamos que não podemos errar, que não podemos falhar, sendo que o homem segundo o coração de Deus errou e errou feio. Às vezes a gente acha que não é digno de dar um glória, não é digno de cantar um louvor, de chegar na presença de Deus. Às vezes a gente acha que não é digno de sentir o Espírito Santo, ou vou fazer algo para a mão de Deus. Por quê? Porque eu errei, porque eu falhei. E Deus está dizendo nessa noite: calma, o homem segundo a minha vontade também falhou, o homem segundo a minha vontade também errou. Ei, não te cobre tanto. Eu sei dos teus erros, eu sei das tuas falhas, mas eu não quero um coração perfeito, eu quero um coração arrependido, eu quero um coração sincero, eu quero um coração entregue à minha presença. Saul erra e não se arrepende. Davi erra e fala: Senhor, eu pequei contra ti. E escreve um dos salmos mais bonitos dizendo: Deus, me arranca os palácios, me arranca as riquezas, mas não afasta de mim a tua presença. E por isso eu comecei a me perguntar: Senhor, por que esse homem é segundo o teu coração se ele pecou? Por que esse homem é segundo a tua vontade se ele adulterou? Por que esse homem é segundo a tua vontade se ele é um assassino? E Deus falou assim, ó: ele é segundo a minha vontade, porque o coração dele é um coração arrependido. Ele achou que errou com Urias, que errou com Israel, mas não aguentou errar comigo, não aguentou errar na minha presença, não aguentou viver sem ter a minha intimidade. E às vezes nós estamos preocupados porque o outro vai dizer, que o fulano vai falar, porque não tem coisa pior dentro da igreja. Isso dá os montes de irmão, em vez de ajudar a estender a mão, é apontar o dedo, enterrar mais o irmão, falar mais mal do irmão ainda, pegar a fofoca e começar a falar para todo mundo. Aleluia. E aí o irmão se acha indigno, o irmão se desvia, se toca no álcool, na cachaça, na droga, e às vezes a culpa é nossa, porque a nossa missão não era apontar, a nossa missão era entender que todos nós erramos, todos nós falhamos.
Parece que quando é por irmão a gente esquece que quando a gente era, como a gente foi. E Jesus continuou nos amando. Jesus continuou acreditando na minha vida. Jesus não me chamou quando eu estava pregando, quando eu estava orando, falando em mistério. Jesus me chamou quando eu estava na festa, me prostituindo, cheirando cocaína. Lá ele demonstrou realmente o que é o amor verdadeiro. Porque eu dizia não para ele. Eu tinha favor de igreja. E Jesus não. Jesus continuava me amando. Deus continuava me amando. Levante a sua mão para o céu nessa noite. Que Deus está dizendo: ei, não existe amor maior do que o Deus que nós servimos. Nós dizemos não. Nós erramos com ele. E ele não desiste de nós. Ontem fui pregar numa campanha. E o tema da campanha era amar o Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Jesus, respondendo a resposta do saduceu, vai dizer que primeiramente o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Só que quando ele fala o segundo, a gente acha que Jesus está botando em ordem decrescente. Está dizendo que Deus está em primeiro e amar o irmão está em segundo. Presta atenção. Ele vai dizer assim, ó: o segundo é semelhante ao primeiro. Jesus vai dizer o seguinte, preste atenção, crente, que o primeiro é amar o Senhor acima de tudo. Mas o segundo é semelhante ao primeiro, é igual ao primeiro. E qual é? É amar o teu próximo como a ti mesmo. E como que eu digo que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não consigo amar e perdoar o irmão que eu enxergo? E o pior de tudo, preguei ontem, o David estava comigo. Sabe por que às vezes a gente não consegue liberar o perdão? Preste atenção no versículo. Diga comigo assim: amar o irmão, amar ao próximo como a mim mesmo. Sabe por que tu não perdoa? Porque tu tem ódio de ti mesmo, irmão. Tu tem raiva de ti mesmo. Mas pastor, o irmão me chamou de fofoqueiro. Mas tu não é. O irmão me chamou de mentiroso. Mas tu não mente. O irmão me chamou de ladrão, mas eu nunca roubei ninguém. Quando eu amo a mim mesmo, nenhum comentário me afeta. Pode me chamar de qualquer coisa, eu sei quem eu sou para Cristo, eu sei quem eu sou para mim mesmo. Mas sabe por que tu fica com raiva? Porque às vezes o irmão não está só falando, o irmão está revelando mesmo. E tu não consegue conviver com aquilo. Tu se sente afrontado, porque o irmão está falando que nem Natan. Davi, quem tinha que morrer era tu. Foi tu que pecou, foi tu que errou. Mas quando eu tenho um coração sincero e eu sei quem eu sou para Deus, e eu sou quem eu sou para o Senhor, a opinião dos outros não me importa. A pessoa pode falar mal de mim, eu perdoo, eu libero perdão, eu abraço, eu continuo amando. A pessoa pode botar o meu nome na pior fofoca, não quiser, o que quiser, pode falar qualquer coisa de mim. Eu faço questão de tratar o mal com o bem, porque eu tenho a presença e ela não. Eu sou tocado por Deus e ela não. E eu oro para que Deus converta ela, porque o evangelho não é bater numa face e enfiar o soco na outra. O evangelho é bater numa face e virar para bater no outro. O evangelho é amar o seu inimigo. Se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se tiver mão, dá de vestir. E grande será o teu galardão diante do céu. Isso é o evangelho do Senhor. Davi estava se sentindo a pior pessoa. Não por causa que é rei, antes estava escondendo por isso. Olha que estranho. Antes não queria ninguém saber porque era rei, estava com o coração igual de Saul. Mas bastou Deus colocar a mão na moleira, o coração segundo a vontade voltou. Levante a mão. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus cria a situação para nos colocar de novo no nosso lugar. Tá te achando demais, calma.
Vamos derrubar esse salto. Ei, decalar as torecas. Deus arma situações para dizer assim: tu não é desse jeito, tu não é dessa forma, tu não é isso que estão falando, tu não é isso que está acontecendo, mas Senhor, eu fiz, eu pequei, eu errei, eu sei que tu pecou, eu sei que tu errou, mas quando eu te escolhi eu não errei. Tu és segundo a minha vontade, tu és segundo o meu coração, tu és segundo a minha presença. Fui eu que te escolhi na casa do teu pai. Fui eu que te separei do meio das ovelhas malhadas. E eu te conheço melhor do que a ti mesmo, Davi. Basta eu te colocar no teu lugar. Eu sabia que tu ia dizer: Senhor, eu te amo, me perdoa, eu errei, mas me arrependo do que fiz. Deus é campeão de armar situações para te colocar de novo com o coração voltado a Ele. Davi vai dizer assim: eu pequei contra Deus. E o profeta vai dizer na mesma hora: o Senhor te perdoou. Ele não teve que fazer jejum de 40 dias. Ele não teve que subir a montanha. Ele não teve, não. Ele só teve que se arrepender. E Deus não esperou nenhum nem 2 segundos. Falou assim: Natan, diz para ele que eu estou perdoando ele. Que o perdão caiu sobre a vida dele agora. Nessa noite Deus está falando com alguém que está se cobrando demais, que está vivendo um momento ruim da sua vida, que está passando por coisas que não precisava passar. E Deus está dizendo ao meu coração: foi o jeito e a situação que eu armei para te dizer que tu não consegue viver longe da minha presença. Foi o jeito, aleluia. Eu sei que está doendo, eu sei que está machucando, eu sei que tu não está conseguindo viver com essa dor, eu sei que tu não está conseguindo conviver com esta falha, mas foi a maneira que eu achei para dizer que eu te amo, e eu queria ouvir da tua boca que tu ainda me amava. Nessa noite Deus está dizendo: se teu coração te arrepender 100%, verdadeiramente buscar a minha presença, aleluia, haverá perdão para mim e para você nessa noite. Jesus está dizendo: eu sei de todos os erros, eu sei de todas as falhas, eu sei de coisas que tu não contou para ninguém, eu sei de coisas que tu não falou com a tua esposa, eu sei de coisas que tu não falou com o teu marido, mas mesmo assim eu te amo e libero perdão sobre a tua vida. Nessa noite Deus está dizendo: eu te trouxe aqui porque eu não consigo viver longe de ti, eu te trouxe aqui porque eu não consigo te ver afastado de mim. E nessa noite Deus está dizendo: eu te perdoo, eu libero perdão sobre a tua vida. Levante a mão no céu e adore esse Deus, glorifique esse Deus, sinta a presença desse Deus. Esse Deus te ama, esse Deus te ama. E Ele está dizendo: eu te perdoo, volta a sentir a presença, eu te perdoo, volta a profetizar, eu te perdoo, volta a fazer a minha vontade. E nem a serva cada Lai comandaragasara bacandaragasim me delegai Rene que assude canto remenevo comande a sé Ne astui que astimiana E camamamanto do todo que assim Ripa mandore bassora vou comande a sai. Deus está dizendo nessa noite: eu deixo a presença por causa do teu coração, eu deixo a unção por causa do teu coração, eu deixo. Sabe por que essa igreja faz dias que a unção está sendo derramada, a glória está sendo derramada? É porque não tem ninguém perfeito, tem um monte de coração arrependido, contrito e quebrantado, sedento na presença do Senhor. Nesse
Diga assim, pastor, eu quero sentir a presença. Diga assim, pastor, eu quero sentir a presença. E Deus está dizendo, eu quero derramar ela, eu quero te encher, eu quero te renovar, eu quero avivar a minha noiva. Ei, o sinal do perdão está vindo. É com fogo, é com glória, é com unção. Deus não vai te tirar, Deus não vai. Quando a gente erra com alguém, a primeira coisa que a gente fala é assim, eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Já tira a amizade, já tira o companheirismo. Quando a gente erra com alguém, Deus o livre essa pessoa vir na minha casa, já tira a intimidade. Mas Deus não. Deus não ama tanto que quando a gente erra com Ele, Ele não se afasta de nós. Ele busca cada vez mais ficar próximo da gente. Como não amar esse Deus? E sabe o que é melhor de tudo isso? É que o Senhor quer nos dar um coração igual ao dele. Pedro nega Jesus, nega 3 vezes, mas se arrepende, não come, não bebe por 3 dias. Quando Jesus chega na frente dele, ele podia dizer assim, vem Pedro, e aí bonzão, não era tu que ia até a morte comigo? Medroso, covarde. Mas Jesus não falou isso. Jesus chega para ele assim, Pedro, tu me ama? E Pedro vai dizer assim, tu sabes o quanto eu te amo, Senhor. E Jesus vai dizer de novo, Pedro, tu me amas? E ele vai dizer, tu sabes, Deus, o quanto eu sou apaixonado por ti. E ele não julga, pelo contrário, ele fala assim, então a obra não acabou. Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me ama, continua, porque para mim nada mudou, para mim nada aconteceu. Talvez para ti, aleluia, foi algo terrível por ter me negado, mas eu continuo te amando da mesma forma, Pedro. Eu continuo contigo da mesma forma, Pedro. É esse Deus que a gente serve. Jesus vai chegar na Santa Ceia, naquilo que nós vamos agora celebrar, e vai dizer assim, ó, um de vós vai me trair. E João vai dizer assim, quem, Senhor? Jesus já sabia, aquele que eu dei o bocado molhado. E ele entrega na mão de Judas e fala assim, ó, faça logo o que tu tem para fazer. Judas vai e vem de Jesus, traz o soldado e fala assim, vocês conhecem Jesus? E os soldados vão dizer assim, eu nunca vi ele. E Judas vai dizer assim, aquele que eu dei um beijo no rosto. Quando Jesus está sendo vendido, Jesus está lá no Getsêmenes suando gotas de sangue, orando, atormentado até a morte. A única vez que tu vai ver Jesus atormentado é quando está chegando a morte para ele. E quem é que está trazendo esse tormento? Aquele que sentava na mesa com ele, chamado Judas. Quando chega no Getsêmenes, Judas olha para o soldado e diz assim, aquele que eu beijar é o sinal. E Judas chega e dá um beijo no rosto de Jesus e sai. Só que Jesus fala assim, opa, volta aqui, me abraça de novo. E Judas fica sem entender. E Jesus fala assim para ele assim, ó, tu é meu amigo. Jesus está dizendo para Judas assim, ó, não importa, eu sei o que tu está fazendo. Eu sei que tu me entregou e por causa de ti eu vou morrer. Mas a minha amizade não vai mudar contigo.
o meu amor não vai mudar contigo, tu vai continuar sendo meu amigo. Em Atos dos Apóstolos vai dizer assim, ó, vamos escolher outro no lugar de Judas, porque ele se precipitou a se matar. Por quê? Porque para Judas também tinha perdão. O amor de Jesus não mudou porque Judas traiu. Ele tinha que ser traído porque era uma profecia que tinha que ser revelada. Jesus não mudou porque alguém traiu ele. E Jesus disse, sejais meus imitadores. Irmão, Jesus está dizendo nessa noite, não busca só o perdão para o teu coração, mas também aprende a perdoar aquele que te feriu, aquele que te magoou, aquele que te desrespetou. Por quê? Porque nessa noite Deus quer te dar um coração igual ao dele. E quando, pastor, eu vou saber que o meu coração está igual ao do Senhor? Aleluia. Quando, Senhor? Eu vou te falar. Eu preguei isso ontem, eu devo estar vendo pela segunda vez. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Saulo de Tarso está cego, porque teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E ele vai até Ananias e fala assim, Ananias, te levanta e vai até a casa, a rua até chamada direita, porque lá está Saulo de Tarso. E Ananias fala assim, ó, olha para mim, eu não vou. Por que tu não vai? Porque ele é um assassino e ele matou muitos dos nossos. Ananias falando da sua vontade, olha para mim. A vontade de Ananias está sendo revelada. Eu não quero. Por quê? Porque ele é assassino. Aí vem Jesus e fala assim, Ananias, para ti ele é assassino, mas a minha vontade, agora é Jesus revelando a dele. Para mim não. Para mim ele é um vaso escolhido diante das minhas mãos. Ali se revela realmente o que é ter um coração igual ao de Jesus. Por quê? Porque Ananias se levanta na mesma hora e vai orar pelo apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, Senhor, a minha vontade é de ficar, a minha vontade é que ele é assassino, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu quero ter um coração igual ao teu, eu vou fazer a tua vontade, eu vou perdoar. Se o Senhor me perdoou, eu também libero perdão sobre a vida dele. Se o Senhor está dizendo, eu também vou fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque a partir de hoje eu não faço a minha vontade, mas sim a tua vontade. É Deus perdoando o adúltero e o assassino. É Jesus procurando um traidor e o que negou. E eu não vou perdoar. E eu não vou liberar o perdão. Se eu estou aqui nesse negócio para me parecer cada vez mais com Ele. Aleluia. Levante a sua mão direita para cima e feche os dois olhos nesse momento. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui nessa noite já liberou o perdão na vida de alguém? Quando a gente está ali amargurado, a gente acha que a pessoa precisa do meu perdão. Mas quem já perdoou vai entender o que eu estou falando. Quando a gente libera o perdão, Deus faz nos entender que quem precisava daquele sentimento era nós. Porque quando a gente libera um perdão verdadeiro, parece que sai um fardo das nossas costas. É um sentimento inexplicável quando a gente consegue perdoar uma pessoa de verdade. E perdão é isso que Jesus está falando. Não é eu te perdoo e tu não convive mais comigo. Eu te perdoo, mas é tu no teu canto e eu no meu. Isso não é perdão. Perdão é o que Jesus fez. Eu te perdoo, Pedro, e continuo
fazendo a minha vontade. Eu te perdoo, Davi, e tu continua sentado no trono. Eu te perdoo, Paulo, porque tu foi assassino, mas agora tu vai ser o maior implantador de igreja do Novo Testamento. Ei, perdão é isso. Perdão é conseguir liberar o perdão e dizer assim, ó, eu não sinto mais raiva de ti, eu não sinto mais ódio de ti. Pode entrar na minha casa, pode entrar na minha vida, pode congregar comigo, pode sentar do meu lado na hora do culto, pode estar na meu sai a hora que tu quiser. Isso é perdão verdadeiro. Porque Jesus não te perdoou e ficou te apontando depois. E ficou jogando na tua cara tudo que tu fez. Ele nos ensinou que quando tem perdão e arrependimento, joga tudo no lado do esquecimento e escreve uma nova história. Deus está dizendo nessa noite, é necessário nós pedirmos perdão, mas também perdoar. É necessário nós buscarmos o perdão, mas também liberar perdão na vida dos outros. E aí você vai ver o que é realmente ser cheio da presença de Deus. Quando alguém olhar para ti e dizer assim, meu Deus, que cara gente boa, que pessoa amável, que pessoa que dá gosto de estar do lado dela. Mas às vezes a gente prefere dizer assim, ó, que pessoa carrancuda, que pessoa ignorante, que pessoa de coração de pedra. E a gente se orgulha disso. É porque eu só falo verdade. Mentira. É porque tu não te converteu de verdade. Porque quem ama suporta. Quem ama libera perdão. Quem ama perdoa. Quem ama é humilde, pede perdão também. Que nessa noite Deus derrame a sua unção e a sua graça sobre nós, mas nos dê um coração voltado ao dele, aleluia. Que nessa noite nós viemos, aleluia, lembrar que alguém foi cuspido, humilhado, açoitado, mas chegou lá em cima do Calvário e disse, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Que nessa noite, Deus, nós saímos daqui transformados com a tua autoridade, com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Que nessa noite nós se encha da sua glória, na unção, falamos em mistério, entregamos profecia, liberamos cura, liberamos libertação. Mas quando nós saímos pelaquela porta, nós viemos liberar o perdão, o amor, o carinho, a compreensão, a renúncia. Ei, que nessa noite o Espírito Santo nos toque, não de uma forma inferior, mas sim de uma forma superior. Ele entre dentro das nossas entranhas, dentro da nossa medula, e divida a minha alma do meu espírito, e me faça cumprir a vontade do Senhor na minha vida. Levanta agora as duas mãos. Levanta agora a Ei, Jesus está dizendo assim, ó, eu estou vendo o coração quebrantado, eu estou vendo o coração amável, eu estou vendo o coração arrependido. Deixa eu derramar a presença, deixa Jesus se renovar essa noite. Sai daqui cheio da presença do Espírito Santo, sai daqui cheio da autoridade do Espírito. Nessa noite Deus está dizendo, eu te amo, tu me ama, vamos se encher. Eu estou vendo o teu coração, eu sei da tua dor, eu sei da tua amargura, eu sei, aleluia, que talvez você não tem força, mas nessa noite eu derramo sobre ti uma autoridade do Espírito. Nessa noite eu derramo sobre ti uma autoridade. Deus está tocando no coração de alguém. Deus está renovando o coração de alguém. Tem alguém dizendo, Senhor, eu não quero mais ficar longe de ti. Senhor, eu não quero mais ficar sem sentir a tua presença. Senhor, eu te amo tanto que eu faço até o que eu não quero, só para sentir de novo o que eu não senti há muito tempo. Oh, Jesus, que nessa
nessa noite, prepara o meu coração para receber uma unção de verdade, para receber a presença de Deus de verdade. Tu não bota vinho novo em cima de vinho velho, tu não bota remendo novo em cima de remendo velho. Me transforma de verdade, Ei, te enche da presença, porque Deus está derramando agora, Deus está batizando agora, Deus está recebe de Deus, começou a pegar, eita Deus poderoso, batiza com o Espírito Santo, renova com o Espírito Santo, enche do Espírito Santo. Fala em nome de línguas, profetiza na vida do seu irmão, abraça, perdoa, faz o melhor para Jesus nessa noite. Tu vai sair aqui dizendo: Senhor, ninguém pode me acusar de nada, ninguém pode mais falar da minha vida, porque eu alcancei o teu coração, eu alcancei a tua presença, eu alcancei. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vem aqui para frente, mas vem adorando. Vem aqui para frente, mas vem adorando. Aleluia. O negachara basure candarai. Enebacanto remandagassora wagalaba. O levanto que me levou. Do que a sé. Estibiaçu, se me levou manadaga. Abraça o teu irmão agora. Escolhe alguém para abraçar. Tem gente precisando de abraço hoje. Oh Espírito Santo de Deus. Escolhe alguém para abraçar. E canaraga nada suribicanarai. O lebachora bacana na basura me levala bacana. Escolhe alguém para pegar na mão. Escolhe alguém. Tem gente sozinha aí, Jesus. Escolhe alguém. Namandas tu e quiaste. Edecamantu e assai. Escolhe alguém para dar um abraço agora. Oh Espírito Santo de Deus. Eganaragaxerebantu deki. Nuyas tenha remandada gassiri bidegai. Rais tu que há. O Espírito Santo que te mandou aqui, Jocelyn. Agarra essa pessoa agora. Essa pessoa veio para o culto dizendo assim: Senhor, eu estou triste.